Vamos falar de um assunto delicado hoje, hein? Ressentimento. É aquela emoção que, convenhamos, todo mundo já sentiu uma vez na vida, né? É difícil e age como um veneno, sabe? Que vai se espalhando silenciosamente pela nossa vida. Mas a boa notícia é que existe sim um caminho para a cura. E é sobre isso que vamos conversar aqui. Vamos desvendar um guia bem prático para a gente conseguir se livrar desse peso e, finalmente, encontrar um pouco de paz. Então, o nosso roteiro hoje é bem direto. Primeiro a gente vai entender o que é esse veneno do ressentimento. Depois vamos falar sobre a escravidão que o ódio pode causar. Aí a gente entra no caminho para a cura, fala sobre o poder imenso do perdão e, por fim, como a gente pode até crescer com essa dor toda. Parece uma jornada em tanto, né? Então, vamos lá! Ok, vamos começar pelo começo, né? A gente vai mergulhar fundo agora no que é o ressentimento. Entender a fundo os efeitos corrosivos que ele tem e por que é tão, mas tão importante a gente encarar isso de frente. É interessante como a fonte que a gente está analisando define o ressentimento. Não é só um sentimento ruim, é chamado de veneno. Pensa nisso, um veneno mesmo, na mente e no coração. Uma coisa que vai se infiltrando, contaminando tudo, relacionamentos, a nossa casa, até o ambiente de trabalho. É algo que realmente destrói a alegria e o amor por onde passa. Sabe qual é uma das maiores armadilhas do ressentimento? É que a gente se engana muito fácil. É muito comum a gente falar: ah não tô ressentido, só tô triste ou tô com raiva, é normal. A gente encontra justificativas, né? A gente culpa os outros, aponta o dedo e quase nunca para olhar a verdadeira raiz do problema, que está ali, dentro da gente. E aqui vem um ponto crucial, talvez o mais importante de todos. No fim das contas, o ressentimento que não é resolvido prejudica muito mais quem sente do que quem teoricamente causou o sentimento. É um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, sabe? É um fardo pesado que a gente carrega sozinho e com o tempo ele só fica mais e mais pesado. Agora, a coisa fica ainda mais séria, porque o ressentimento, quando a gente deixa ele ali sermentando, ele pode se transformar em algo muito pior. Ele pode virar ódio. E é aí que a gente entra num território perigoso, o que a fonte chama de a escravidão do ódio. Pois é, o ódio não é um sentimento que fica parado. Pelo contrário, ele empurra a gente para ações irracionais, para um desejo de vingança, de dar o troco. E o grande perigo, como o material aponta, é que nessa busca por justiça, a gente pode acabar se tornando pior do que a pessoa que nos ofendeu. No fim, quem se destrói somos nós mesmos. E essa ideia aqui é, uau, muito forte. Odiar alguém não te liberta dessa pessoa. Pelo contrário, te acorrenta a ela. Pensa bem, a pessoa que a gente odeia passa a morar de aluguel na nossa cabeça, sem pagar nada. A gente fica preso, se torna um verdadeiro escravo emocional daquela pessoa. E essa citação do Richard Nixon resume tudo de forma perfeita. Aqueles que te odeiam não vencem até que você os odeie e então você se destrói. Ou seja, a verdadeira derrota não é ser odiado, é passar a odiar de volta. É nesse momento que a gente se perde e se destrói por dentro. Ok, a gente já entendeu a gravidade do problema, né? O veneno do ressentimento, a escravidão do ódio é pesado. Mas agora, vamos virar a página, vamos focar na solução. A fonte que estamos usando nos dá um caminho bem prático dividido em 3 passos para a gente superar isso. Então, são basicamente 3 etapas. Primeiro, focar nas próprias ações. Segundo, tratar as feridas. E terceiro, o passo talvez mais desafiador, praticar o perdão. São os 3 pilares que sustentam todo esse processo de cura. Um mapa bem claro para quem quer se livrar desse peso. Vamos detalhar o primeiro passo, então. Focar nas próprias ações. O que isso significa na prática? Significa parar de se preocupar tanto com o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. É aceitar que a gente não pode mudar ninguém. A gente só pode mudar a nós mesmos. É deixar o julgamento do outro de lado e finalmente retomar o controle da única coisa que a gente pode controlar: nossas próprias reações e atitudes. Certo. Passo 2, tratar as feridas. E aqui a abordagem é bem profunda. A ideia é que ninguém pode nos ferir mais do que a gente permite. O material sugere uma entrega. Entregar essas feridas, essa dor, a um poder superior, a Deus. É um reconhecimento de que, às vezes, a gente não consegue consertar tudo sozinho. Tem feridas que só podem ser curadas quando a gente entrega elas. E essa passagem de Mateus ilustra isso perfeitamente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É basicamente um convite para a gente parar de lutar sozinho com esse peso todo.
É um chamado para encontrar descanso dessa exaustão emocional, confiando que existe uma cura que vai além da nossa própria força. E agora a gente chega no coração de tudo isso. O passo final, e talvez o mais poderoso de todos. O remédio definitivo para a cura. O perdão. Olha, ninguém está dizendo que é fácil. Perdoar é sim um caminho difícil. Mas a questão é, qual é a alternativa? Não perdoar? E esse, acredite, é um caminho muito, mas muito mais difícil. Viver carregando esse veneno dia após dia, isso sim é um sofrimento sem fim. E para a gente entender a dimensão do perdão, o material traz o exemplo máximo. Quando Jesus estava passando pela maior das injustiças, qual foi a resposta dele? Não foi raiva, não foi vingança, foi o perdão. As palavras dele foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É a atitude mais radicalmente contrária ao ressentimento que se pode imaginar. É não reagir à dor com mais dor. É oferecer perdão e, com isso, quebrar completamente o ciclo do ódio. Tá, mas como a gente pratica isso no dia a dia? É uma pergunta válida. A fonte sugere algumas ferramentas. A principal é a oração. A oração funciona como um antídoto que neutraliza o ressentimento. E isso vale para os dois lados. Orar por quem nos ofendeu e, o que é igualmente importante, orar por aqueles a quem nós ofendemos. É um exercício de tolerância e de cura. Bom, e agora a gente entra na reta final da nossa conversa explorando uma ideia incrível. A ideia de que essa jornada dolorosa pode, na verdade, nos transformar. O objetivo não é só parar de sentir dor, mas usar essa dor para crescer, para encontrar um propósito nela. Parece contraintuitivo, mas vencer o mal com o bem traz resultados surpreendentes. A dor pode se tornar um motor para o nosso crescimento pessoal. A gente aprende a ser mais compassivo, a entender melhor a dor dos outros. A gente pode até tomar atitudes positivas em relação a quem nos feriu. No fim, o que se desenvolve é uma fé inabalável de que a cura é possível. E a mensagem final é essa, uma mensagem de muita esperança. É de que, mesmo em meio à ruína, ao caos, ao fundo do poço, é ali que o melhor que existe dentro de nós pode vir à tona. É a chance de descobrir uma força que a gente nem sabia que tinha. E eu quero deixar essa pergunta no ar para a gente pensar. Como é que a ruína pode revelar o que a gente tem de melhor? É uma pergunta forte, né? Mas ela nos convida a enxergar nossas feridas de um jeito diferente. Não como um ponto final, mas, quem sabe, como um ponto de partida para algo novo.